Bom, queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse chamado que Deus faz, tá bom? O chamado para o resgate, a coragem de descer as trincheiras para salvar um. Já dizia um grande pregador: pregar o evangelho na linha de frente é descer até o inferno e arrancar da mão de Satanás pessoas que estão cativas para trazê-los para o reino de Cristo Jesus, amém? Então o desafio nem sempre é fácil, o desafio de pregar na linha de frente nem sempre é um mar de rosas, mas é um chamado divino. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, e vocês conhecem bem esta passagem. É uma passagem famosa. Amém? Isaías capítulo 6. Antes de lermos o texto, eu só quero lembrar à igreja que domingo, amanhã, a igreja estará fechada, tá bom? E quarta-feira também. Por quê? Por que, igreja? Porque todos nós estaremos participando de algum lar de esperança, tá bom? Eu estarei lá, você estará lá, é um momento para você convidar amigos, tá bom? Então, se porventura alguém que não está aqui hoje chegar aqui no domingo ou na quarta-feira, a gente vai deixar uma pessoa aqui apenas para orientar ou fazer uma oração com ela, né, e encaminhar ela para algum endereço, tá bom? Os endereços já estão no grupo da igreja, tá bom? Vai ser agora distribuído todos os dias para que você lembre de onde tem um ponto. Pastor, eu esqueci de falar, eu vou abrir o meu lar. Não tem problema, mande o seu endereço, mande para nós que a gente atualiza ali e também adiciona o seu endereço, tá bom? Queridos, Isaías capítulo 6, verso 8 diz o quê? Depois disto, ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quantos de nós tem essa coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? A situação de Isaías, ela não é fácil, tá? Ela não é fácil por quê? Porque existe aí um paradigma. Se você ler um pouco antes, você vai encontrar uma cena celestial, querubins, serafins, vai encontrar um verdadeiro ambiente de adoração. Mas se ler um pouquinho depois, né, a gente, quando começa aí o livro de Isaías, ele vai ali no verso 3, santo, santo, santo é o Senhor, e aí vai falar que a terra estava cheia da glória, vai falar dos anjos, uma imagem extremamente satisfatória. Mas quando você olha um pouquinho depois, você vai encontrar ali quem? Isaías, falando sobre o quê? Sobre os seus pecados, porque ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Veja, que contraste entre a glória e a perdição, entre a glória e o pecado, e é nesse interim que Isaías entra. Veja, o chamado de Deus não é um chamado à perfeição divina. Muitos confundem: eu só vou participar da missão quando for perfeito. Mas o texto de Isaías nos mostra que perfeito, maravilhoso, digno só é um, quem é?
Isaías, quando ele ouve, quando ele percebe, ele descobre que trabalhar para Deus vai ser sempre o quê? Um antagonismo, vai ser sempre algo diametralmente oposto. Um Deus santo, poderoso, maravilhoso, que conta com quem? Com quem, pessoal? Pecadores, indignos. Mas Deus, mesmo com essa discrepância, Deus fala o que para Isaías? Quem há de ir por nós. E queridos, não se enganem, Isaías, capítulo 6, verso 8, não é, atenção, me escutem, Isaías não é um convite desesperado de um Deus que não tem ninguém para atendê-lo. Não se engane, o texto não é um texto de um Deus desesperado por alguém para poder ir para a missão dele, não, Deus sempre tem os seus, amém? E no verso 13 vai dizer exatamente isso, e olha o que diz o verso 13, o verso 13 diz, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída? Bom, Deus está dizendo bem assim, não, filha, eu sempre tenho o meu remanescente, amém? Quando o assunto é ir, quando o assunto é se envolver, quando o assunto é participar, lembre-se de uma regra sagrada, Deus convida, mas Ele sempre tem os seus, amém? Em meio àqueles que recusam, não pense que Deus vai ficar sem ter quem atender, quem há de ir por nós? O chamado é simples, é um chamado divino. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Alguns entendem que Deus não está sem ninguém para ir com Ele. Não é verdade. O verso 13 mostra que sempre Ele terá quem? Os remanescentes, os 10%. A pergunta que fica é, aonde eu estou? Bom, vou pedir para, clica na tela para mim, por gentileza. Isso. Bom, e a pergunta, a resposta deve ser qual? Quando Deus chamar a mim e a você, eu desejo que a minha resposta seja, Senhor, ajuda-me a salvar mais um. Eu, quando entrei no ministério, o primeiro distrito que eu fui foi para Curuçá, 2015. E ali me lembro de fazer esse pedido. Eu me lembro que, terminando o SALT ali, enviaram a gente ali para Mopa. E nós chegamos lá, e o pastor que nos recebeu, eu ainda não tinha nem entrado no ministério, ele disse para mim, amigo, lembre-se, talvez seja a última oportunidade que alguém vai ter de ouvir o Evangelho. Vocês já pensaram isso, que esta semana que vai começar, talvez seja a última semana que alguém tenha para ouvir o Evangelho? E você pode ser a pessoa enviada por Deus para falar sobre o amor de Jesus para ela? E o pastor falou aquilo para mim, e aquilo me impactou. Eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha me conscientizado que no meu meio, aqui ao meu redor, na minha família, existem pessoas que vai ter a última semana, e eu vou ser esse agente. E eu então, naquele ano, eu me envolvi assim de uma forma que, olha, até a minha esposa falava, amor, vá devagar, você vai morrer.
Foram tantas as programações, tantas as pessoas que a gente convidava para ir. Aqui tem algumas pessoas que a gente convidava para ir lá, porque a gente estava fazendo sempre algo para tentar resgatar as pessoas, para tentar atrair. E a Isabela sempre ali tirava foto com eles, né? Naquele distrito, nós chamamos a Cíntia Alves, nós tivemos o Daniel Lidig, tivemos o Pedrito lá, e tudo com a intenção de quê? De levantar as pessoas. Mas veja, esses eram os eventos grandes para poder atrair, motivar as pessoas, mas tinha também o quê? Tinha os desafios, né? Veja, trabalhar no norte, queridos, é um tremendo desafio. Muitas igrejas minhas, a gente só chegava por onde? Era o bar... Gente, não era barco bonito não, eram uns barquinhos, sabe? Que quando você chega lá, fala bem assim, Eu tentei pegar uma imagem do Isaac de uma... Quem aqui sabe o que é rabeta? Poucas pessoas sabem o que é rabeta, né? Agora deixa eu perguntar, quem já andou numa rabeta? Aí corajoso, viu? Aí é corajoso. Queridos, eu andei uma vez para nunca mais na minha vida. Parece um cabo de vassoura cortado no meio, afundado, e você em cima assim, ó. Gente, a água fica aqui assim, ó, parece que a água vai entrar, mas não sei como não entra. E muitos desses é desse tipo, então a gente passava. E quando você estava passando aquele rio, aqueles rios grandes, muitas vezes eu me perguntava, e se esse barco afundar? A pergunta que vinha no meu coração era, se esse barco afundar? Eu sei nadar, mas minha filha à época era pequena. A minha esposa, ela não é uma nadadora exímia. Se afundar no meio do rio, a pergunta que um pai faz qual que é? Uma mãe faz. Quem eu salvo? Quem eu salvo? Não dá para salvar duas pessoas. Queridos, esses barcos que tem nessa região não tem colete não, irmãos. E quando você vai entrar no barco, a pessoa fala o quê? Não se preocupe. Não afunda. É o que eles dizem. Mas eu sempre que entrava num barco desse, a primeira pergunta é, e se afundar? Quem eu vou salvar? Salvo a minha esposa ou salvo a minha filha? Queridos, se essa igreja hoje pegasse fogo, o que você faria? Você primeiro se salvaria ou pensaria em salvar alguém? Bom, dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Brincadeira. Quem entendeu, entendeu. Mas, queridos, o mundo está em chamas. O mundo que nós vivemos é uma grande batalha. O mundo está em chamas. E nós estamos fazendo o quê? As pessoas que estão ao nosso redor estão vivendo muitas vezes a sua última oportunidade, o seu último momento. E a pergunta que fica é o que eu e você estamos fazendo. E veja, o perigo são muitos. E nós que acreditamos num grande conflito, nós temos duas realidades. Nós temos os perigos o quê? Visíveis, que é aquele que você enxerga, que você vê, que você fala, isso não vai dar certo, você vai se dar mal, você vai destruir sua vida, né? E tem também os perigos o quê? Invisíveis. Aqueles perigos que as pessoas nem percebem. Só pode perceber aqueles que têm uma visão o quê? Espiritual. Aqueles que têm uma conexão com Cristo Jesus. Você, querido irmão, é habilitado pelo céu para ter essa visão. Amém? Eu vou repetir de novo. Você, querido irmão, foi habilitado pelo céu para ter essa visão. Amém? Você tem a obrigação de ver o que as pessoas não veem. O grande conflito que acontece aonde? Pela briga da nossa mente, é ensinado. Nós, adventistas do 7º dia, estudamos isso, desde o primeiro momento, desde o primeiro estudo bíblico, nos nossos púlpitos, existe um grande conflito, e o grande conflito é pelo quê? Pela sua mente, e ali, esses são os perigos invisíveis, conflitos espirituais intensos, por cada mente, por cada coração. E eu e você então somos chamados para
se envolver nesta guerra. E a pergunta que fica é: aonde você vai estar? Vai estar escondido? Aonde você estará? Nas trincheiras do conforto? Na omissão silenciosa? Queridos, o maior perigo para a igreja não é a oposição externa. Toda vez que a pancada vem de fora, a gente sai mais o quê? Mais forte. Sabia disso? Toda vez que o mundo se levanta contra os adventistas do sétimo dia, a gente se fortalece, se une e sai mais forte ainda do conflito. O maior problema nosso é quando o quê? Quando nós nos envolvemos na zona de conforto e na inércia. Trabalhar apenas para manter o status atual. Pastor, não encha muito a nossa paciência, nós já pagamos. Alguns dizem bem assim: nós já pagamos o dízimo, já é demais, fique calado. Cuida da igreja e não enche nossa paciência. Eu já ouvi relatos de igrejas que falaram: pastor, nós não vamos se envolver no trabalho, nós vamos pagar para alguém trabalhar para nós, e não queremos que o Senhor encha a nossa paciência. É um perigo, querido, são as trincheiras do conforto, mas Deus está chamando eu e você, aqueles que conhecem, aqueles que têm visão do grande conflito, a se envolver aonde? Na linha de frente, e existe uma urgência, e nós precisamos estar lá no meio dessa urgência, precisamos estar atentos a tudo isso, porque a verdadeira experiência com Cristo transforma, queridos, transforma transforma a nossa vida de um estado para o outro. O que Deus quer fazer comigo e com você, querido, é tirar você do modo conforto e colocarmos na linha de frente. Tirar você de espectador para que você seja o quê? Um resgatador. Por isso, eu e você fomos chamados não para observar a guerra, mas para o quê? Mas para salvar feridos. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de um jovem adventista que passou coisas terríveis. O nome dele era Desmond Tutu. Vocês conhecem a história desse jovem? Ele também foi chamado não para ficar observando a guerra. E 3 coisas nós precisamos mudar para que nós possamos passar de espectadores para ativos na missão. Pastor, quais são essas 3 coisas? A primeira, precisamos o quê? Pensar diferente. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, verso 2, é um texto bem conhecido. Romanos 12, 2, diz o quê? A primeira coisa para mudar o meu desejo de estar confortável, a primeira coisa é mudar o quê? A mente. E Paulo, ele vai nos dizer: irmãos, queridos adventistas, e não viva conforme os padrões da onde? Deste mundo. Mas o quê? Mas renovem-se, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando a gente vai para o mundo, a gente pergunta para o mundo, o que o mundo nos ensina? O mundo vai dizer bem assim: salve-se quem puder. Primeiro você se salva, depois o quê? Depois você pensa em salvar os outros. Alguém vai pensar: pastor, mas num avião caindo ali, eles ensinam isso. Mas nós não estamos na analogia do avião, estamos na analogia da guerra. Lembre-se que na analogia do avião, ele vai cair, todo mundo vai morrer. Na guerra não, nós vamos salvar. Por isso nós temos que estar lá. O mundo diz: salve-se a si mesmo. A teologia de Deus diz o contrário: ame o mundo. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então precisamos mudar a chave. O mundo vem falar de egoísmo, o mundo vem falar de prioridades, o mundo vem falar de conforto, mas Deus diz: não, filho, eu tinha tudo para ter o conforto, mas eu enviei o meu próprio filho para o desconforto, para viver ao lado daqueles que sofriam, para estar com ele, para ajudar com ele. Então, a primeira coisa que precisamos mudar é o quê? A mente. Queridos, é bom não fazer nada, é confortável, mas você não foi chamado para estar ali, você foi chamado para estar na linha de frente. Então, primeira coisa, mudança de mente. Segunda coisa que nós precisamos mudar, a prioridade do quê? Do resgate. Lucas 15, verso 4, fala de alguém que deixou 99 no aprisco e foi buscar uma única ovelha. A necessidade da urgência. Primeira coisa, transformação da mente. Segunda coisa, senso de urgência. Sabe por que Jesus deixou 99 para buscar apenas uma? Porque Ele queria nos ensinar, como exemplo que Ele é, que aqui, neste mundo, muitas pessoas dizem assim: pastor, quem são as 99? E quem é essa uma? A uma são aqueles que estão precisando conhecer a Cristo. E as 99, elas vão em busca dessa uma, amém? Nós, aqui, querido, nós nos organizamos para buscar essa uma que está perdida. E nós precisamos entender isso, e é urgente, porque muitas dessas pessoas estão em lugares que elas estão prestes a serem destruídas. Elas estão a um passo de desistir. Elas estão, queridos, a uma oração de distância. E muitas vezes a gente não faz. Elas estão muitas vezes a uma visita. Muitas vezes elas estão a um convite. E a pergunta que faço é: por que perdemos o senso de urgência de salvar as pessoas? Precisamos mudar a nossa mente, precisamos resgatar o senso de urgência. E por último, não menos importante, precisamos entender que não é a minha força que faz as coisas acontecerem. É o quê? É a força de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Vocês conhecem esse texto também, Isaías, capítulo 40, verso 31, é um texto que deveria estar grifado na sua Bíblia, é um texto que deveria estar anotado na contracapa da sua Bíblia, porque lá diz assim: mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, e sobe com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque a nossa força vem da onde? Amém? Então, queridos, muitas vezes Deus chama a gente para fazer uma visita, para entregar um folheto, para fazer um convite, para participar de uma Semana Santa, tudo com o objetivo de salvar alguém que está perdido, e a gente faz o quê? Eu vou deixar para quem? Tem um exército lá na igreja, tem 99 lá na igreja, alguém vai lá chamar essa pessoa. Não é possível que essa pessoa vai se perder por minha causa. Lembre-se, o poder vem de Deus, mas a missão também, e a missão é sua, e é intransferível, amém? Queridos, quando nós falamos sobre missão de resgatar, missão de salvar, eu lembro de alguém, eu lembro do soldado Thors. Aquele menino sofreu uma barbaridade, mas ele tinha uma coisa no coração: ele não queria ficar em casa enquanto os outros estivessem aonde? Na batalha. Queridos, a Semana Santa vai começar. Muitos têm algumas atividades e de fato não vão poder estar lá, mas outros ficarão em casa, enquanto outros estarão ali trabalhando, passando as meditações, orando, atendendo, abraçando, ouvindo, participando, levando alguém. Alguns vão falar bem assim: bom, eu vou ficar em casa.
Bom, Tos, ele foi induzido, obrigado, constrangido, ele foi brutalmente surrado para que ele ficasse aonde? Em casa. Mas ele disse o quê? Não posso, não posso. Eu quero assistir uma parte desse vídeo com vocês e a gente encerra com essa meditação. Vou pedir para... Nome, soldado. Desmond Doss. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Qual é a graça, cabo? Não sei, sargento. Vejam, soldado Doss. É um objetor de consciência. Não esperem que ele salve vocês no campo de batalha. Porque ele, com toda certeza, vai estar ocupado com a própria consciência para poder ajudar. E se fosse atacado? Uou! Desse jeito. A Bíblia diz para dar outra face, né? Acho que isso não é uma questão de religião, pessoal. Isso é covardia. Me devolve isso. Por favor. Por favor. Ele é um objetor de consciência legítimo e deve ser autorizado a trabalhar como médico de combate desde que se qualifique em todas as áreas do treinamento. Eu quero ele só no quartel e na cozinha. Se ele falar em Deus, mostre o inferno para ele. Eu quero ele fora. Para com isso! Por que você ainda tá aqui? Cadê o Doss? É hora de acabar com isso. Termina de se vestir que eu te ajudo. Sinto muito, mas não posso autorizar seu passe. Essa folga é para os homens que passaram no treinamento básico. Aqui diz que o senhor não é qualificado em rifle. Eu não tenho a exigência de carregar rifle, senhor. O coronel Stelzer... A determinação do coronel Stelzer foi... Doss deve ser autorizado a trabalhar como médico de combate desde que se qualifique em todas as outras áreas de seu treinamento. E não se qualificou em tiro com rifle, soldado. Não vou tocar no rifle, senhor. Eu não tô pedindo, soldado! É uma ordem direta de um comandante da companhia! Se recusar, não terei outra opção além de mandá-lo para a corte marcial. E passará toda a duração da guerra na prisão militar. Só tô aqui porque não quero te ver apodrecer numa cela. Se declare culpado. Peça piedade à corte e quem sabe te deixem ir para casa orar. Eu já fiz tudo o que me pediram, exceto uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Você tentou. Esta audiência é sobre a situação do soldado Desmond Doss. A acusação é desobedecer uma série de ordens diretas de seu comandante. Por que é tão importante, já que se recusa a tocar numa arma, servir numa unidade de combate? Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer para que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Desculpe, senhor, mas ninguém pode entrar. Você não entende. Eu sou o pai do réu. Embora os sentimentos expressados sejam louváveis, os fatos parecem incontestáveis. Então, mas o que está acontecendo lá? Eu tenho que entrar agora. Soltem-no! É um uniforme da Primeira Guerra? Sim, senhor. Senhor, preciso que veja isso. Com todo respeito, senhor, não é mais das Forças Armadas. Me dê a carta. Os direitos do réu como objetor de consciência são protegidos por uma lei do Congresso e ele não pode ser obrigado a renunciar a esses direitos. Isso inclui, nesse caso, desobedecer ordens para carregar armas. Assinado pelo general de brigada Musgrove, comandante de serviço de guerra Washington. Soldado Ross está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Vamos subir! Aonde pensa que vai, Doss? Ainda tem feridos por aí, sargento. Eu vou com ele. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado. Meu pai batia em mim e no meu irmão porque o sol tinha nascido ou porque tinha se posto. Eu aceitava isso. Mas quando ele fazia isso com a nossa mãe... Se afasta de mim, mulher! Mas você não matou ele. No meu coração matei. E foi por isso que eu prometi a Deus que nunca mais tocaria numa arma.
Eu tô com medo. Eu tô com medo. Ei, me ajuda com ele! Me ajuda a ligar ele! Não pode ajudá-lo. Ele morreu. Não! Vamos sair daqui! O que você quer de mim? Eu não entendo. Eu não consigo ouvir. Tudo bem. A gente está na beirada, Rick. Aguenta firme, tá bem? Filho da mãe, vai funcionar. Por favor, Senhor. Me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. Mais um. Me ajuda a salvar mais um. Mais um. Sargento, aguenta aqui um tempo? Aguento. Saiam daqui. Capitão, tem uma coisa que precisa ver. Mas o que é isso? Como conseguiu descer de lá? O Doss. O Raul ainda tá lá em cima. Só o Doss? É só o Doss. Doss, o covarde. Você quer chiclete no sapato? Me dá isso. Agora é meio tarde pra treinar tiro, não acha? Sobe aqui. Tá brincando. Não, eu vou te arrastar. Braços pra cima. Você só pode estar de brincadeira. Tá amarrando uma bolina, rapaz. Não fazendo sutiã. O Doss ainda tá lá em cima. Você tá ferido? Não. Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Conquistamos o cume. Desmond. Desmond Doss levou 75 homens feridos para a segurança no cume da serra. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber uma medalha de honra. Sobre seu heroísmo, ele manteve a modéstia e deu todo o crédito a Deus. Eu ficava orando, Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Desmond Doss faleceu aos 87 anos, em março de 2006. Uma decisão. 75 vidas salvas. Tentaram fazer ele desistir, tentaram fazer ele recuar, mas ele tinha uma missão no coração. A mente dele tinha mudado, o coração dele tinha urgência, e ele sabia que a força dele não resolveria nada, só Deus. Queridos, não é sobre talentos, é sobre disponibilidade. Muitos têm talentos, condições, mas não estão disponíveis. Por isso Deus, Ele chama. Essa semana, alguém do Taveirópolis postou uma mensagem. Estávamos orando nos 10 dias, por pessoas que queremos salvar. E aí, ela postou, hoje fizemos o nosso grupo diferente,
Fomos visitar uma família por quem oramos. Foi uma nova experiência, dar rostos aos nomes por quem oramos. Eu posso fazer algo a mais, se tão somente eu aceitar o convite de Deus. Por isso ore e diga: Senhor, ajude-me. Deus vai fazer um convite para você, queridos. E o convite é bem simples. Quantos aqui estão dispostos a aceitar o convite de Deus? Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Ajuda-me a salvar mais um, só mais um. Eu não sei quem é. Essa semana eu fui visitar algumas pessoas e eu falei para elas: olha, o que você está esperando para tomar a sua decisão para se batizar? E a pessoa tinha uma lista de coisas, e eu achei tão bonitinho. E eu deixei ela falar, e ela terminou de falar, e eu falei bem assim: ponha num pacote. O que é mais valioso, isso ou Cristo Jesus? Ela abaixou a cabeça e disse: pastor, eu vou me batizar. O chamado é para mim e para você. Senhor, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o que eu vou responder? Eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Eu não quero ser um espectador. Eu assumo o meu posto de resgatador. Dá-me coragem de descer às trincheiras e me ajude a salvar pelo menos mais um. Queridos, eu estarei envolvido. Essa Semana Santa é mais uma oportunidade de nos envolvermos para salvar mais um. Amém? A pergunta que eu faço: quantos aqui gostariam de se envolver na Semana Santa, participar e vai estar presente em um ponto? Levante a sua mão. Amém. Eu quero que você fique em pé. Aqueles que colocaram no coração o desejo de participar, de estar em algum ponto, de abrir a sua casa, de se envolver de alguma forma, fique em pé, queridos. Amém. Você está sendo convidado por Deus, queridos. Mande mensagem para as pessoas que você ama. Convide as pessoas que não estão vindo mais para a igreja. Convide o seu vizinho, convide o seu familiar. Não fique de fora. Essa é uma batalha da qual nós não podemos ficar de fora, porque nós precisamos salvar pelo menos mais um. Feche seus olhos. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por ser o maior exemplo de salvação. O Senhor veio ao mundo, entregou sua vida e tem motivado os nossos corações a fazer o mesmo, Senhor. Homens e mulheres, jovens e crianças, espalhados, Senhor, por Campo Grande, saindo desta igreja, querem dizer para o Senhor: eu quero me envolver na missão de salvar mais um. Colocamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Querido Deus, eu quero pedir que o Senhor visite cada lar de esperança que está sendo aberto, desde os pequenininhos até os maiores, seja perto ou longe da igreja, que a tua luz possa brilhar e pessoas possam ser salvas, Senhor. Abençoe teus missionários que estão indo agora ao campo de batalha, protege ele dos inimigos, Senhor, e dá ele a alegria de ver a vitória, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor. Que Deus abençoe, queridos, bom sábado.